Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Hoje não está connosco o Padre Mento, está num encontro dos padres novos com o Sr. Patriarca. Os padres novos são aqueles que foram ordenados há menos de 7 anos, ou seja, não tem a ver com a idade de vida, tem a ver com a idade do presbitério, não é? Por isso ele foi ordenado padre há 4 anos, por isso está mesmo ali no meio de um padre novo. Então estão estes dias, como fazem regularmente ao longo do ano, com este encontro com o Sr. Patriarca, e por isso está de descanso. Hoje demos descanso ao Padre Mendo. Temos connosco o Guilherme Abreu Loureiro, aqui conhecido na paróquia por Guinfas. Se calhar alguns não sabem quem é que é o Guilherme Abreu Loureiro, mas toda a gente sabe quem é que é o Guinfas. E pronto, nós neste mês de junho já tivemos a procissão de Santo António. O Guinfas foi o Guilherme foi um dos que esteve também mais ativos nesta preparação da procissão de Santo António, e também é um dos nossos apaixonados pela história do património religioso e pela história da Igreja, e por isso, se calhar, hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre uma das tradições da paróquia de Cascais, a procissão de Santo António, e depois também um bocadinho sobre que interesse é que tem ou não tem algumas das igrejas aqui da nossa paróquia de Cascais. Mas antes de tudo, quem é que é este senhor Guilherme Abreu Loureiro, sou doutor? Olá, Padre Nuno, olá a todos. Bem, eu posso dizer que vim parar a Cascais por sorte, de certa maneira, porque vim do Brasil em 1980, no dia 31 de agosto de 80, cheguei a esta bonita terra de Cascais e fui muito bem recebido por muitas pessoas, e uma das coisas que mais me agradou, confesso, foi, para além de viver numa zona muito bonita que era a Rua dos Navegantes, era e é, que muito é a rua da Casa Paroquial, muito perto do Padre Nuno, exatamente, onde o Padre Nuno vive, foi vir à Igreja da Assunção. Lembro-me muito bem, com 11 anos, lembro perfeitamente a primeira vez que entrei na Igreja da Assunção e ficar maravilhado com os quadros que não sabia ainda que eram da Josefa Dóbidos, mas depois soube, com a Nossa Senhora no teto, que também não sabia que era de José Malhoa, e também depois soube, e com todas as imagens e os altares fiquei perfeitamente maravilhado, como disse, e não perdia uma missa. Com 11 anos, vinha da Rua dos Navegantes afora, por aqui a pé, vinha aqui à missa, e depois fui conhecendo cada vez mais o património religioso de Cascais, que é um desafio que eu faço a todos. Eu sei que nós vamos às nossas igrejas quase por, não digo automatismo, mas por hábito, mas há igrejas em Cascais muito bonitas que estão abertas em determinadas horas e dias, como por exemplo a Capela de Nossa Senhora da Vitória, na Cidadela, que tem missa às 10 da manhã e que vale a pena visitar. É neste momento, manhã no sábado. Ao sábado, é verdade, ao sábado, porque é um momento em que é o único momento neste momento que está acordado abrir a igreja, e portanto vale a pena um dia organizarem e poderem vir ao sábado às 10 da manhã a esta missa, que é realmente uma oportunidade de ver uma igreja muito, muito bonita. E fui-me interessando pelo património e fazendo pesquisa, conhecendo mais não só as igrejas, como a história de Cascais, que é riquíssima. Todos nós vamos conhecendo os episódios, por razões várias, ou por familiares, ou por gosto por determinadas matérias, e portanto, tenho enorme gosto em participar em tudo o que seja necessário a nível da paróquia, nomeadamente na procissão de Santo António, que no fundo foi um retomar de uma tradição que existia em Cascais há muito tempo. A história que existe mais recente é que existe desde 1959, mas eu estou convencido que existiria antes. Mas as pesquisas que se conseguiram fazer mais fidedignas foi que existiu de 1959 a 2008. Depois houve aqui um interregno, e o ano passado a procissão, no fundo, foi recuperada, chamemos assim, num ano também importante das Jornadas Mundiais da Juventude, e correu muito bem, na minha opinião. Este ano ainda correu melhor porque ainda tivemos mais pessoas. É no fundo uma procissão que não só faz a homenagem a Santo António, como faz uma reconstituição histórica, porque Santo António era o padroeiro do Regimento de Infantaria número 19, que estava sediado em Cascais, e portanto ele pertencia no fundo à Capela de Nossa Senhora de Vitória, era o sítio onde estava, e no fundo o Santo António é muito mais do que só o Santo António que a imagem do Santo António, porque esta costa
que hoje em dia nós chamamos de Costa do Sol ou Costa de Estoril, era a Costa de Santo António. Foi assim séculos. Tinha a Torre de Santo António, onde hoje em dia está a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz. Na Cidadela, não é? Exatamente, incorporada na parte mais antiga da Cidadela, onde hoje em dia está, no fundo, a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz está na ponta extrema entre a Cidadela e a Marina. A Marina, sim. Tínhamos a igreja de Santo António de Estoril, com 500 anos, praticamente, princípio do século XVI. Depois temos o Forte de Santo António da Barra. Depois temos uma quinta de Santo António em Carcavelos, conhecida pela Quinta dos Ingleses, portanto não faltavam Santo Antónios nesta nossa costa. E, portanto, foi muito importante, eu acho, retomar esta tradição que existia em Cascais de ter uma procissão de Santo António no seu próprio dia, e eu acho que isso agora fica, chamemos assim, marcado em todas as agendas. Espero que todos marquem na agenda, porque é muito fácil, é dia 13 de junho às 15 horas, portanto não há que falhar. Andamos pelas ruas antigas de Cascais, nomeadamente pela Rua dos Navegantes e não só, atravessa a Visconde da Luz e, portanto, a Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, a Avenida Dom Carlos I, e depois retomamos outra vez, saindo da Cidadela, retomamos outra vez até à igreja e, portanto, acho que foi muito importante e correu muito bem, na minha opinião, relativamente com a ajuda da Câmara, que participou, e com várias entidades que nos ajudaram a organizar Cascais Ambiente também, porque por tradição o Santo António era levado numa mula branca. Houve alguma dificuldade em encontrar uma mula branca, encontramos uma égua branca e assim foi. Levámos o Santo António, enfim, e tivemos muitas pessoas que aceitaram pôr o estandarte de Santo António nas suas janelas e participar na procissão, que eu acho que foi muito interessante. Então, já dá para perceber, eu quando cheguei à paróquia, cheguei em 2008 e pronto, e tinha esse encargo de fazer a procissão do Santo António. Eu no primeiro ano que cá estive como pároco, eu nunca tinha sido pároco na vida, por isso vim muito naquela lógica de aprender, e por isso o meu critério de decisão do que fazer durante aquele primeiro ano, até porque eu cheguei em outubro, as coisas já estavam a andar, era fazer como sempre que se fez, se não me incomodasse. Se eu, depois de perguntar, me soubessem explicar, continuaria. Se eu, depois de fazer umas perguntas, não me soubessem explicar ou não tivesse razão nenhuma, mudava. Então, assim rapidamente, lembro de perguntar porque é que a missa da manhã durante a semana era às 10 da manhã. Porque não sabe, 10 da manhã acaba às 10h30, depois conversa e não conversa com as pessoas 11. Às vezes para fazer os funerais de manhã já é um filme, porque o cemitério normalmente fecha ao meio-dia, por isso ficava tudo ali encanitado. O padre que celebra a missa de manhã às 10 da manhã tem a manhã feita, ou seja, não dá para fazer muita coisa antes, dá para fazer, como é óbvio, não é? Mas não dá para ter uma reunião ou uma coisa qualquer antes, e a seguir também fica tudo muito mais apertado. Então eu lembro de ter perguntado assim, a algumas pessoas, nomeadamente aquelas que eu chamo as minhas velhinhas, não é? De perguntar, então, porquê é que a missa é às 10 da manhã? Porque podia ser um padre que quando estivesse cá com mais 3 paróquias, uma coisa assim parecida, então uma tinha que ser às 8h30, depois outra às 9h30, depois outra às 10 e pronto, e depois foi calhando e foi ficando, não é? E a resposta da senhora para mim foi, senhor padre, não sei, mas desde que eu sou pequenina que é às 10 da manhã, e eu, pronto, está decidido. Sempre foi às 10 da manhã, a gente nunca mais acaba para uma missa de manhã durante a semana, mesmo que eu não perceba, não tenha qualquer tipo de critério para ser às 10 da manhã, se fosse uma pessoa, se forem perguntar em qualquer uma das paróquias no mundo, não é? Ninguém marca a única missa que tem a meio de um tempo. Mas depois, uma das coisas que não me souberam explicar foi a procissão de Santo António. Santo António, mas porquê que há a procissão de Santo António em Cascais? Cascais é a Nossa Senhora da Assunção, a paróquia, não é? Porque é que é? Então, mas isto era o padroeiro aqui do regimento aqui na Cidadela. Então, mas o regimento já cá não está. Eles que façam a procissão de onde tiverem, não é? Se o regimento foi para Queluz, façam a procissão em Queluz. Se o regimento vai para o Bussaco, façam a procissão no Bussaco. Se aquilo é uma procissão do regimento, façam com o regimento. E nunca ninguém me soube explicar. Como não me apetecia assim, enfrentar assim, a devoção a Santo António, do qual eu sou também um particular devoto, não é? Nesse primeiro ano em que cá tive, fizemos uma procissão de Santo António do Estoril.
ou seja, a paróquia de Santo António de Estoril como paróquia nasceu a partir da paróquia de Cascais e na altura, em 2008, 2009, faria assim, não sei, 90, 95 anos, fazia inventámos um número qualquer, não inventámos, mas fomos ver e era assim um número redondo, ou redondinho, não era assim um redondão, mas era assim um redondinho, do início da paróquia. Então inventámos que a imagem de Santo António aqui de Cascais ia para o Estoril, como de um pai para um filho, não é? E lá celebravam no início da tarde, ao final da manhã, celebravam uma missa, não é campal, porque lá não há campo, mas há praia, celebraram uma missa ali no Tamariz, na praia do Tamariz, e depois veio em procissão num barco pequenino, muito junto à costa, até aqui Cascais, e depois em Cascais fizemos assim uma pequenina procissão, já no Andor, mas com a imagem do Santo António da Igreja Paroquial. Devo dizer que as pessoas ficaram muito admiradas, porque de facto foi muito bonito, a imagem era mais visível, se calhar é mais habituado às imagens que nós temos nas procissões, o facto de vir no mar também, nós temos sempre este encontro com o mar e era muito junto às praias, as praias estavam cheias, mas as pessoas vinham pelo Pardão também em procissão, por isso foi uma festa bonita. Mas depois eu sempre disse a todos os presidentes da Câmara, na altura ainda era o António Capucho, depois foi o Carlos Carreiras, mas eu fui sempre dizendo, olha, quando o Santo António estiver cá em Cascais, a gente trata dele. Até lá, pá, não me dê mais trabalho. Por isso estão a ver como é que a história se faz. Estamos a falar de 2009 até 2023, sim. Foram estes 14 anos em que a culpa grande foi minha de não haver procissão, mas depois também as pessoas, de facto, as procissões no dia de Santo António, aqui em Cascais, está toda a gente de férias, não é? Há o feriado de 10 de junho, às vezes há o feriado do Corpo de Deus. É muito apetecível em junho a gente ir para aqui e para lá, por isso também não havia assim grande força, grande resistência para se fazer a procissão, era mais gente de fora do que de gente da igreja, por isso não incomodavam tanto. Então foi ficando até que o senhor Presidente da Câmara, também por causa da jornada e não só, mas trouxe aqui o Santo António aqui para o Museu da Vila, ainda não está no Museu da Cidadela, não sabemos bem porquê, não faz sentido não estar no sítio dele. Acho eu, museologicamente faz sentido que seja na cidade, mesmo que em termos patrimoniais não tenha valor nenhum em termos de valor patrimonial, mas sim, o valor humano e o valor de história simbólico, sim. É desmedido, por isso devia estar no sítio dele, porque a capela era do regimento, foi vivido para aquilo, mas pronto, mas ainda não está, pode ser, também não, a imagem não é nossa, o museu não é nosso, a igreja não é nossa, quando nos perguntarem a gente responde, se não perguntar, mas pronto, está cá em Cascais, então pronto, enquanto cá estiver em Cascais e felizmente acho que já agora já não há razões nenhumas para sair, por isso vamos manter esta procissão de Santo António do a quem doer, agora vamos continuá-la, não é? Vamos. Pronto, então no ano passado fizemos a primeira vez, eu estava muito mais empenhado na organização da Jornada Mundial da Juventude do que aqui nas ocupações boas da paróquia de Cascais, por isso na altura já foi o Guilherme em nosso nome a preparar as coisas, juntamente com o pessoal da Câmara e tudo. Este ano, por aí adiante, este ano também já tinha um ano de experiência, por isso avaliámos algumas coisas em relação ao ano passado, tentámos melhorar em relação a este ano, acho que também já fiquei com mais 3 ou 4 ideias para tentar melhorar para o próximo ano, e é assim que vai fazendo, assim, olhando para os pequenos pormenores, para que as coisas tenham cada vez mais vivência, não é? E possa ser uma manifestação também de fé e da cultura da nossa terra, também num dia muito especial, que é o dia do município, também, claro. Que é o feriado do município. Claro. Muito bem, então, mas lembras-te de alguma procissão de Santo António, quando eras mais miúdo? Não, eu lembro, como é que se fazia? Eu lembro de andar aqui por Cascais, andávamos todos, eu e o grupo dos escuteiros ao qual eu pertencia e que era na Igreja dos Navegantes, mesmo na Rua dos Navegantes. Era a sede dos escuteiros. Era a sede, antes de ir lá para cima para o Parque dos Mochos, e era para nós, era o centro da nossa vida, sem dúvida nenhuma, desta Rua dos Navegantes, a Rua do Poço Novo. Andávamos todos aqui quer de bicicletas, que era a nossa, no fundo aqui a nossa aldeia, chamemos assim, andávamos todos muito livres por aqui, e lembro-me de ir participando no fundo de tudo que, como escuteiros que éramos, participávamos não só nos Domingos de Piedade, como em tudo o que era necessário a nível da paróquia. Confesso que agora mais perto e organizando a procissão e vendo que realmente este ano, não sendo fácil contabilizar, mas pareceu-me ver muito mais pessoas este ano do que no ano passado. Sim, nós fizemos 500 pagelas e não chegaram. Desapareceram. Não chegaram.
e tem sido, e para o ano faremos mais, espero eu, claro, e foi interessante não só essas pagelas de Santo António, como também anteriormente as pagelas que foram feitas com as imagens das igrejas de Cascais, que também esgotaram. Sim. As pessoas efetivamente gostam de conhecer, há uma manifesta vontade de conhecer o património histórico ou religioso, se quiserem, de Cascais, portanto as pagelas com as imagens quer da Igreja da Assunção, quer com a Igreja dos Navegantes, no fundo as principais imagens que nós temos. Tivemos imensos pedidos, imensas pessoas, tal como para os estandartes de Santo António para pôr nas janelas, que no fundo foram feitos pela Câmara, mas que toda a gente queria ter um estandarte de Santo António, estivesse ou não no percurso da procissão. Idealmente era para no fundo estar no percurso da procissão, com aquela tradição que existia e ainda existe, das pessoas porem as colchas e porem algum tipo de tecido bonito para enfeitar e para, por onde a procissão passa, estarem à janela e estarem com as colchas ou com estes panos de Santo António. Eu acho que é muito interessante retomar esta tradição e um dia pensar, com calma e planeando, retomar a procissão até ao Estoril. Porque eu acho que faz sentido, sendo possível, não sei se vai ser possível fechar a Marginal, vamos ver, é fechada por vários motivos, portanto fechar por uma maratona ou fechar por uma procissão é preferível fechar por uma procissão e chegar até à igreja de Santo António do Estoril, deixando lá a imagem durante um tempo, normalmente era de 12 para 13, há alguns anos, e depois retomar no dia 13, voltar para Cascais, procissão também, a procissão do Estoril, a igreja do Estoril para Cascais. Vamos ver um dia, o dia que for redondo ou redondinho, que se consiga fazer isso. Sim, eu tive uma vez em Óbidos no Tríduo do Pascal, onde há muitas procissões, lá por causa dessas festividades, e uma das coisas que eles organizaram foi não fazer todas as procissões todos os anos. Então, cada procissão tem o seu ritmo. Há umas que se fazem todos os anos, há outras que só se fazem de 3 em 3 anos, há outras que só se fazem... E eu lembro na altura, quando fui lá, era o ano em que calhavam todas. Assim, um ano qualquer também calham todas. Sim, pode ser uma ideia. Primeiro é manter esta e reforçar esta e... Sim, melhorar, sim, cada vez melhor. Mas sim, alguma coisa que gostasse de destacar aqui desta procissão de Santo António, assim, se calhar não tanto da sua história, mas agora desta última versão, né, desta última edição. Sim, alguma coisa que... O que eu gostava de destacar é que gostava que... Eu percebo, e o Padre Nuno também referiu isso, não só o aspecto das férias, como também calha numa altura de exames para os mais novos, para os universitários, é sempre mais complicado. Mas seria muito interessante, porque sem dúvida nenhuma que é importante que as pessoas com uma determinada idade, que já têm esta tradição de ir às procissões, participem, mas também acho que era muito importante os mais novos, eu percebo que estejam ou porque estão fora, ou porque estão a estudar, tenham essas prioridades, e nomeadamente na época de exames a prioridade é realmente estudar, e eu não estou a dizer para não estudarem, eu estou a dizer é que de certa forma se puderem organizar o seu tempo de maneira aquelas 2 horas, estamos a falar de 2 horas, estamos a falar das 3 às 5 da tarde do dia 13 de junho, participem, porque eu acho que é muito interessante esta vivência comunitária, demonstra não só para as pessoas mais velhas, ou menos novas, se quisermos, que essa tradição continuará, como inclusivamente para a própria paróquia, para a própria Câmara também, e para as pessoas que vêm, estrangeiros ou portugueses que vêm de outras zonas do país, verem que realmente nós continuamos com essa tradição e que é uma tradição para continuar. Vi crianças, claro, e quanto mais crianças vierem, melhor, porque é o sinal de que se lembrarão e continuarão a ajudar, seja sendo acólitos, seja distribuindo as pagelas, seja em qualquer função que seja necessária, qualquer pessoa que queira participar, não há aqui um exclusivo de A ou de B de fazer determinada função, há de se disponibilizarem, de se voluntariarem e dizerem, olha, eu gostava de participar na procissão, gostava de colaborar como voluntário na procissão e serão todos muito bem-vindos e, portanto, desde já lanço aqui o desafio, o convite, no próximo ano, não há que enganar, é no dia 13 de junho. Sim. Claro que se prepara com alguma antecedência, mas a reservar propriamente dito é o dia 13 de junho, de manhã há um conjunto de preparações e à tarde, das 15 às 17, poderem vir ajudar, não só como participantes na procissão, se assim quiserem, mas também como pessoas que ajudem em determinadas funções. Portanto, são todos desafiados nesse sentido. Boa. Sim, isso é muito importante. Depois da nossa parte,
que vamos preparando também, quanto melhor prepararmos, não é? Quanto melhor fizermos as coisas, também com certeza mais cativaremos, por assim dizer, não é? Para que vindo não deixem nunca mais de vir. Exatamente. Porque às vezes quando as coisas não correm assim tão bem, pronto, vai-se cá uma vez, pronto, já vi, já piquei o ponto, não obrigado, mas se valer a pena pelo cuidado com que se preparam todas as coisas, e também pela riqueza espiritual e cultural que a procissão demonstra, pode ser mais apelativo também para todas as pessoas poderem vir ver, não é? E poderem experimentar esse momento importante também da nossa vila. Muito bem, então procissão é uma coisa que acontece de uma vez por ano, não é? Mas aqui as igrejas estão cá há muito tempo. Muito tempo então, mesmo. assim, para quem não é de Cascais, e se calhar não há muita gente que não seja de Cascais que ouça o nosso podcast, mas pronto, daqui a uns tempos as pessoas podem ouvir este episódio. Assim, que património assim, religioso, arquitetónico é que nós podíamos destacar, e porquê destacar? Ou seja, como é que é esta história aqui da vila, da paróquia de Cascais e das suas igrejas? Bem, podemos começar por destacar a Igreja da Assunção, que sem dúvida nenhuma é a Igreja Matriz, e enfim, é sempre difícil dizer em termos de importância, mas sem dúvida nenhuma que é, por excelência, a Igreja, para já em termos até de capacidade de pessoas, é no fundo a igreja que tem uma história, todas elas têm a sua história, mas esta tem uma história muito rica no sentido em que se tem uma referência iconográfica, se quisermos, da igreja, numa gravura do século XVI, da costa de Cascais a Lisboa, em que já aparece a Igreja da Assunção, e depois toda a história que se pesquisou e que se conhece. Antigamente havia uma Igreja da Ressurreição, que era ao pé da estação. Que era ao pé da estação, que era Exatamente. Neste momento a paróquia de Cascais chama-se Paróquia de Nossa Senhora da Assunção e Ressurreição de Cristo. Sim. Por isso tem assim um nome pequenininho, fácil de decorar, mas porque havia duas igrejas, havia duas paróquias em Cascais, mas depois da altura do terremoto, e por isso a seguir ao terremoto, não deve ter sido logo imediatamente a seguir, mas por causa da destruição da Igreja da Ressurreição, então passou a haver apenas uma paróquia com esses dois nomes e também apenas uma igreja de Nossa Senhora da Assunção. Sim, essa igreja ainda ficou, a Igreja da Ressurreição ficava localizada aproximadamente no Largo da Estação, não era propriamente ali na zona em frente à estação, da atual estação, porque já houve uma anterior estação ali ao pé por trás do antigo tribunal, chamemos assim, entre o antigo tribunal e a linha férrea, era aí onde está mais ou menos o trem velho, no fundo ali, passando a publicidade, era aí a estação antiga de Cascais, mas que depois foi reinaugurada depois um pouco mais para a frente, e nesse largo da estação é onde se fez algumas escavações e se sabe até por fotografias e por plantas de Cascais antigo que estaria localizada esta Igreja da Ressurreição e que realmente ficou destruída, bastante danificada, tal como ficaram outras igrejas de Cascais, como seja a Igreja da Assunção, teve que ser toda a parte frontal da igreja teve que ser refeita, houve alguma parte que resistiu, mas relativamente às igrejas de Cascais, eu não posso deixar de referir este aspecto que é curioso. Há uma pequena capela, que todos nós mais ou menos passamos por ela, quase que não nos apercebemos, que é a capela de Nossa Senhora da Conceição. Era conhecida assim, mas que depois do terremoto passou a ser conhecida como a capela Nossa Senhora da Conceição dos Inocentes, sim, que é ao pé do Albatroz, e que ficava na entrada da vila de Cascais, porque quem vinha da estrada de Lisboa, ou do Eiras, se quisermos, a entrada de Cascais era feita por essa estrada, junto à Praia da Conceição, e passava necessariamente em frente a essa capela de Nossa Senhora da Conceição. E essa capela não só não foi destruída pelo terremoto, portanto as pessoas que estavam nessa capela não morreram, como o tsunami, se quisermos, ou o maremoto que se sucedeu ao terremoto, também não destruiu essa capela. Portanto, a partir daí passou a ser conhecida como a capela Nossa Senhora da Conceição dos Inocentes. E, portanto, é um episódio curioso. Sim. De Cascais. Sim, é uma igreja que vim para cá em 2008, desde 2003, julgo eu, que por indicação da Diocese de Lisboa está emprestada à comunidade moldava, a comunidade ortodoxa moldava,
e lá é lá nessa capela que celebram habitualmente todos os domingos e todas as datas importantes, e ficou acordado logo desde o princípio que na novena da Imaculada, ou seja, de 28 de novembro até 8 de dezembro, ou 29 de novembro até 8 de dezembro, a capela voltava para o nosso culto, para fazermos lá a novena da Imaculada e depois para celebrarmos lá também a missa da Imaculada Conceição. Para quem está a ver-nos no YouTube, está aqui uma fotografiazinha que é retirada do site da Paróquia de Cascais, paroquiadecascais.org. Quem quiser, lá no separador das igrejas, pode ver as igrejas todas, e já viram que são bastantes, não é? Está aqui uma boa lista. Mas pronto, vamos falar de quais agora, sendo uma a uma. Da Igreja da Assunção, começaríamos por essa. Então vamos ver aqui a lista, então vamos pôr a Igreja Matriz, a Igreja da Assunção. Exatamente, e que tem realmente uma importância histórica e patrimonial, porque inclusivamente temos a sorte e a circunstância, enfim, histórica de nesta igreja estar localizado, se não o núcleo com o maior número, considero que será o maior número de telas da Josefa de Óbidos, pintora muito importante do século XVII, e que e cujos quadros estariam no Convento da Piedade, atual Centro Cultural de Cascais, e com a sua extinção, com a extinção dos conventos e dos mosteiros em 1834, foram transferidos, e muito bem, desse convento para a Igreja da Assunção, e aqui ficaram, e aqui estão, e só saem de vez em quando para algumas exposições, e que são realmente extraordinários. Algumas cenas da vida de Santa Teresa de Ávila, e realmente é uma sorte termos nas paredes laterais da nave da Igreja da Assunção estas telas que tanto me fascinaram quando eu comecei por vir à missa, e que fascinam a todos os que vêm a esta igreja, não só as telas como o próprio teto, que segundo a tradição terá sido um pedido da Rainha Dona Amélia ao pintor José Malhoa em 1900, que pintasse uma Nossa Senhora da Assunção no teto da Igreja Matriz, da Igreja da Assunção, e que é realmente muito bonita, numa posição de braços abertos, como que se estivesse a abraçar-nos, a receber-nos na Igreja da Assunção. Depois também temos uma tela do Pedro Alexandrino, que também é muito bonita. A Capela do Santíssimo. Exatamente, que vale muito a pena, que muitas vezes as pessoas, se calhar, pode passar um bocadinho despercebida, mas vale a pena visitarem. Inclusivamente está com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima também, Sagrada Coração de Jesus. E depois temos, claro, a imagem de São Pedro, em majestade, todas estas imagens que estão nos altares laterais, e que são realmente imagens muito bonitas, tal como temos uma sacristia que vale a pena visitar para quem normalmente vai à missa e entra e sai pela porta principal, naturalmente. Eu convido também a que passem pela sacristia, porque é uma sacristia muito bonita, com um arcaz e com painéis de azulejos que vale a pena serem vistos, isto numa lógica religiosa e patrimonial. Inclusivamente temos 4 quadros também muito bonitos, quinhentistas, no altar-mor, do Mestre da Lourinhã, em que é uma anunciação e uma adoração dos magos e uma natividade. E, portanto, no fundo, esta igreja acaba por ser, se alguém quiser fazer aqui quase que uma catequese, tem tudo para mostrar. Sim, dá para ver os azulejos com uma certa lógica, não é? Muito ligados a episódios de Nossa Senhora, não é? A maior parte são Nossa Senhora, tirando aqueles 2 primeiros mais largos na entrada, que há de ter a sua origem um bocadinho diferente. Depois as imagens é do melhor que a gente pode ver, assim, de beleza, não é? De proporções, não é? Mesmo de pintura, do São Pedro ao São Miguel, não é? Nossa Senhora do Carmo, que veio ali da Gandarinha, não é? Do convento de Nossa Senhora da Piedade. Um Santo António, outro Santo António. Um Santo António, São João Nepomuceno, que é sempre um mistério saber porque é que veio cá parar, não é? Um dia havíamos de descobrir, sim. Há uma como é que se diz? Há uma teoria que não deve estar errada, que eu não sei explicar bem, mas é de uma princesa, de uma infanta, de uma rainha, que deveria ter vindo da família austro-húngara, e esse São João Nepomuceno era um santo de muita devoção em Viena, por isso é aquele que tem a romeira, que é aquela capa, aquela mini capa que se põe aos ombros, né, por cima da batina, mas está ligeiramente aberta e tem assim um género de uma mursa, tem assim um género de uma lã, e por isso é a veste dos cônegos da Sé de Viena.
por isso diz que terá sido por alguém da família real, ou com ligações, ou de alguém português ou portuguesa que foi para a família real austro-húngara e que quis depois oferecer, mas pronto, mas não fazemos a mínima ideia de onde é que foi essa imagem de São João Nepomuceno, que também é assim um nome engraçado, mas pronto, mas pelas imagens, pelos azulejos, pelas pinturas, a começar José Fadóbidos, mestre da Lourinhã, José Malhoa, Pedro Alexandrino. Temos aqui isto é quase que não só esta parte de catequese, portanto, uma parte mais religiosa com todos os episódios, como também uma parte artística ou patrimonial. Uma história de século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, 1900. 1900 é extraordinário. Portanto, é quase como ir a um museu, entre aspas, com a carga religiosa que a Igreja tem, naturalmente, mas com a possibilidade de ver este tipo de peças artísticas, e está a ser feito, aliás, um relatório muito detalhado, que será entregue à Igreja de Cascais, pela LMT Consultores, que será sobre toda a evolução histórico-patrimonial desta Igreja, que vale a pena visitar. Lance mais esse desafio e esse convite, mas não é só a Igreja da Assunção, há outras igrejas. Hoje não temos tempo para todas, mas se calhar vamos chamar mais alguma. Sim. Nós é isso, nós estamos já há algum tempo procuramos cuidar do património para ser bem vivido, né, para ser bem experimentado por toda a gente, mas também convém cuidar do património conhecendo a sua história, reconhecendo o seu valor, para depois podermos continuar a cuidar para aqueles que nos sucedem. Por isso, é também uma das áreas de trabalho, de intervenção aqui da paróquia, onde o Guilherme está entusiastamente empenhado em fazer este estudo e esta apresentação também de uma forma sugestiva deste valor também patrimonial e artístico das nossas igrejas e dos nossos sítios. Não é? Além da igreja da paroquial, da igreja de Nossa Senhora da Assunção, qual é que é a outra igreja que gostavas de destacar? Eu destaco também a igreja dos Navegantes e a igreja da Misericórdia. Portanto, são duas outras igrejas que estão, de certa maneira, nesta malha, nesta parte mais antiga de Cascais. E retomando aqui a questão há pouco da Igreja da Ressurreição, não nos podemos esquecer que havia realmente estas duas paróquias, porque tínhamos a Igreja da Assunção de um lado e a Igreja da Ressurreição do outro, e estavam divididas, não pela Marginal, mas pela Ribeira. Portanto, quem saberá e conhece a história de Cascais sabe que por baixo da Marginal, entre a zona da Retunda, o antigo Cinema São José e a Praia da Ribeira, era uma ribeira. Havia portanto, pontes para um lado e para o outro. Havia duas pontes, que é normal. A Avenida Valbom tinha a sua ponte, e a rua direita, a Federico Aroca, também tinha a sua ponte para o Largo Camões. E por baixo passava, ainda passa, aliás, a ribeira das Vinhas, porque havia uma zona em que tinha vinhas e ficou assim conhecida, e portanto havia esta dicotomia, estas duas paróquias, que depois realmente, como o Padre Nuno referiu, ao ser destruída, fez uma unificação numa única freguesia e deixou de haver naquela zona a Igreja da Ressurreição, para depois se construir mais tarde, na Avenida de Sintra, uma outra igreja da Ressurreição, mas já não nesta malha mais antiga de Cascais, porque também não seria fácil construir aqui. Claro. No fundo, o espaço está mais ou menos todo ocupado, mas e temos, salientando, que era a Igreja dos Navegantes, que tem uma particularidade muito, muito interessante, não digo que seja raríssima, mas para quem não conhece, é octogonal por dentro. Portanto, as imagens que estão a passar agora aqui são sempre da Igreja dos Navegantes. Vale a pena. E é octogonal, não demonstrando por fora, que ainda acho que é mais original, porque muitas vezes a igreja é octogonal e vê-se de fora que tem esse formato. Esta igreja não. Esta igreja, no fundo, é retangular. É claro que se a pessoa olhar para a parte superior do telhado, nomeadamente, percebe que há ali uma outra forma, mas vale a pena visitar. Também simples do ponto de vista de não ter a talha dourada que tem a Igreja da Assunção, mas tem imagens também muito bonitas, e é realmente uma igreja ligada aos pescadores, de certa forma. As imagens principais, se quisermos, dos altares laterais, vieram também do convento de Nossa Senhora da Piedade. Tem lá a Nossa Senhora da Piedade, que é capaz de ser a imagem mais bonita que nós temos. E depois a imagem de Santa Teresa d'Ávila, também do lado direito. Depois tem uma Nossa Senhora, que eu chamo a Nossa Senhora da Guia, a imagem das imagens mais antigas que também nós temos. Por isso é uma igreja também cheia desta riqueza. E, além de ser muito simples, porque é pedra, basicamente. É pedra muito alta, muito que nos faz erguer os olhos para o céu. E julgo que está muito bem arranjadinha também. Muito bem. Tem algumas, nas paredes tem lá umas pinturas em tábua
muito engraçadas, que eu não consigo descrevê-las, mas tem uma que é dos apóstolos, uma com São Pedro e São Paulo, para aí, e outra com São João e Santo André, e depois tem também outras que é também da adoração dos magos e da natividade, mas ficam ali muito bem em 4 dos 8 lados, além de depois 2 telas maiores que nós tínhamos aqui basicamente arrumadas na arrecadação, e que era preciso parede grande, não é? E como há ali 2 altares com parede gigante, então pusemos lá um Pentecostes e uma Ascensão, que também ficam bem. Além dos azulejos que são lindos. Porque é verdade. É mesmo dos navegantes, por isso tem muitos barcos. A sacristia é muito bonita, não só a igreja, a nave principal, como a sacristia vale a pena mesmo visitar. E há uma nota em relação às torres sineiras, só foram reconstruídas muito mais tarde, nos anos 40, exatamente, pelo um arquiteto tertuliano na sede da Marques, que é o mesmo arquiteto que fez a casa, que era a casa de verão do Alfredo da Silva, que é hoje em dia ao lado do Hotel Mirage, passa a publicidade, lá em cima, que é o mesmo arquiteto que nos anos 40, no início dos anos 40, fechou, no fundo, concluiu a igreja com as torres sineiras, e é uma igreja que vale a pena visitar. É uma questão de organizarmos, e vão ser organizadas visitas. É uma das Neste momento, a Igreja dos Navegantes está emprestada à comunidade ucraniana, de rito oriental, mas ligada a Roma, por isso é uma comunidade católica, de rito oriental em ucraniano. Por isso eles têm lá, julgo que é as vésperas, à quinta-feira, à tarde, ao final da tarde, e depois celebram a missa aos domingos, normalmente de manhã, mas depois às vezes como é o mesmo padre que vai celebrar não sei quantas comunidades, às vezes também escolhem outras horas, consoante também o calendário litúrgico, mas de vez em quando podem ver quinta-feira à tarde, a porta assim meio entreaberta, vão lá para rezar as vésperas, para se confessarem também, está lá sempre o senhor padre na sacristia a confessar, e depois no domingo, principalmente nos dias de festa, é sempre bonito ver uma comunidade enorme, assim, todos contentes, a celebrar a mesma fé, mesmo que seja de uma maneira um bocadinho diferente, o tipo de celebração, mas é muito bom. E pronto, depois temos a Igreja da Misericórdia. Sim, exatamente. A Igreja da Misericórdia que foi renovada agora recentemente, há 2 ou 3 anos, 2 anos. Sim, foi também a inauguração foi no ano passado. Já não sei, a inauguração foi no dia 13 de junho. Mas deve ter sido antes da procissão. Foi em 2022, sim. Em 2023 foi a procissão, em 2022 foi a inauguração da igreja, a bênção do novo altar da igreja, pelo Dom Manuel Clemente, patriarca de Lisboa. Tem uma particularidadezinha engraçada que por baixo do altar tem relíquias dos santos, São João Paulo II, a Madre Teresa de Calcutá, a Beata Alexandrina de Balazar e o Beato Carlo Acutis, que deve ser canonizado agora no próximo ano de 2025, por isso é uma igreja também muito, muito bonita. O património da igreja, a maior parte do património que estava exposto, por assim dizer, nas paredes e nos nichos da Igreja da Misericórdia, neste momento estão num museu que é a aula lateral, onde era a sacristia antiga, não é a sacristia mesmo, e depois as outras salas que funcionava a Misericórdia, com alguns serviços, e que na altura das obras de restauro e de conservação abriram ali uma ala museológica onde está muito, muito bem esse património religioso, e que também deixou o espaço da igreja assim um bocadinho mais até esplendoroso pela sobriedade, não é? Pela luz e pela beleza, até para as pessoas poderem rezar e poderem celebrar, que é um património muito engraçado. Atualmente celebra-se missa lá em inglês, mas estão a ver estas igrejas todas, não é? Uma é para os moldavos, outras para os ucranianos, outras para a língua inglesa. É a globalização. É uma animação. Pronto, essa missa em inglês na Misericórdia aos domingos ao 12:30, e que desde que os padres dominicanos e irlandeses voltaram para a Irlanda, essa missa foi assumida como uma parte da paróquia de Cascais, por isso a paróquia de Cascais oferece uma missa em inglês, por isso é uma comunidade paroquial, cada vez mais ligada também ao ritmo da vida comunitária da paróquia de Cascais, com certeza que tem outras sugestões e outros ritmos, mas estamos a fazer aqui um caminho muito engraçado, assim mais alargado e mais também acolhedor e agregador, que é muito engraçado.
Então, já estamos quase sem tempo nenhum, e nós falamos muito, nós é plural majestático, como é óbvio, mas antes gostava de falar ainda um bocadinho sobre as nossas capelinhas. Já falámos um bocadinho sobre a capela de Nossa Senhora da Conceição, dos Inocentes, não é? Um bocadinho a sua história, mas temos outras capelas. Temos a da Aqui Vitória, mesmo como já falámos, que está mais associada ao Santo António, mas também temos a Capela de São Sebastião, no Parque da Gandarinha, muito perto do Museu Conde Castro de Guimarães, que também é muito bonita. Sim. Que neste momento julgo que não tem missa, mas que há de se poder um dia marcar com o objetivo que se pretende fazer destes ABCs das igrejas / capelas, visitas que estamos a planear e a estudar a melhor forma de o fazer, para que as pessoas no fundo conheçam o património de Cascais e no fundo não façam o que fazem noutras cidades quando vão viajar, quando são turistas noutros locais, também sejam de certa forma turistas ou conheçam melhor o património, quer seja das igrejas, mas também dos museus, naturalmente, que existem em Cascais. Esse é o desafio que deixamos, é que as pessoas venham conhecer as igrejas, as tradições de Cascais, seja através da participação na procissão, seja na visita à igreja, durante a missa ou noutro horário. A igreja da Assunção, por exemplo, está aberta para além do horário da missa propriamente dito. Sim, mas nós procuramos ter a igreja paroquial sempre aberta das 9 da manhã até às 8 da noite, regra geral. Se houver assim alguma, às vezes há por causa de obras ou de limpezas ou de arrumações, mas a regra geral mantemos a igreja aberta para o culto, até porque há muitas celebrações, não apenas das missas, mas também de vigílias, de adorações, de casamentos, batizados. Por isso é uma igreja, graças a Deus, muito usada, e uma das coisas que ouço muito na rua, as pessoas muito a agradecerem, porque quando vão para o trabalho, ou quando vêm do trabalho, ou no intervalo do almoço de trabalho, sabem que podem passar pela igreja, sabem que podem sentar-se um bocadinho e rezar um bocadinho e pôr a cabeça em ordem, não é? Sentir essa graça de estar perto de Deus. Por isso é muito bom ter a igreja aberta para qualquer um possa encontrar-se com o Nosso Senhor no silêncio do seu coração. E o ideal era que todas as igrejas estivessem sempre abertas. Não é fácil. É um bocadinho mais difícil em termos de pessoas. Aqui é mais fácil porque estamos cá, não é? De regra geral está cá sempre gente. Pronto, temos as câmaras de segurança que também dão-nos uma certa segurança. E pronto, e agora noutras capelas mais pequeninas, às vezes mais escondidas, são muitas. Se forem ao site da paróquia vão ver uma lista. Temos a da guia também, portanto é um conjunto. Sim. Esta aqui, a capela de São Sebastião, é uma capela que pertence ao Palácio dos Condes Castro de Guimarães, que é museu, que é um museu da Câmara, é património municipal, se quisermos, e por isso esta capela foi entregue para uso fruto da paróquia, sendo propriedade da Câmara, está sobre o uso da paróquia, e por isso hoje é usada sobretudo para casamentos, e pronto, e com certeza também às vezes há celebrações dos 25 anos de casado, há pequenas celebrações que às vezes não dá para encaixar nos horários das outras igrejas, e ali dá, e pronto, e é uma capela muito bonita, está muito acolhedora. Foi uma vez que caiu-lhe uma árvore em cima, numa daquelas ventanias, daquelas tempestades, graças a Deus danificou só a parte do alpendre, um bocadinho da cruz que está à frente, do cruzeiro que está à frente, o corpo da igreja propriamente dita manteve-se firme, não é? Por isso está bem cuidada, está bem arranjadinha, e é um sítio ótimo também para rezar e para visitar. Isto depende um bocadinho mais da disponibilidade das pessoas que trabalham no museu, porque são eles que, por uma questão de segurança, não é, mantêm a chave, porque estão lá, ali à Monte Semear, mas pronto, mas sempre que houver alguma celebração, sempre que houver alguma coisa, aquilo também pertence ao uso da paróquia, e por isso nós abrimos a capela para o que for necessário. Mas é uma capela linda, uma capela de São Sebastião. É difícil de perceber que tens alguma... Eu uma vez ouvi... Ponto número 1. A São Sebastião era muito comum haver capelas. São Sebastião é aquele que dá o peito às balas. Naquele caso não havia balas, era setas, não é? E por isso é o padroeiro contra as epidemias. Contra aquele que dá o peito para sofrer, né, as causas da morte. Por isso era muito comum nas vilas porem fora da vila, à porta da vila, uma capela de São Sebastião, um bocadinho para proteger, né, dos males que pudessem vir de fora. Eu durante uns tempos pensei que fosse sobre tudo isso, mas depois já houve uma pessoa que me disse que não, que isto era uma capela
que uma família que vivia ali no Palácio comprou uma capela de lá de cima do Minho, ou lá de cima não sei onde, e comprou as peças e montou-a cá em baixo. Não sei, isso foi testemunho de boca, não é? Isso já aconteceu com outras capelas cá em Cascais, claro. particulares, privadas, que realmente Sim. isso aconteceu. Sim. E eu conheço uma outra capela que também está dentro, não de um parque, mas de uma propriedade privada, em que realmente foi comprada no Minho. Sim. E foi montada pedra por pedra. Sim. Aqui em Cascais. Mas esta confesso que não sei se assim foi, é possível que tenha acontecido isso, sim, tal como os azulejos que estavam que estão na casa de Santa Maria, que hoje em dia é património municipal, também vieram de uma outra capela, por sim, algum motivo foi sim, era muito comum. Era comum aproveitar quer os azulejos, quer as pedras, para reconstruir noutro local. Houve uma família amiga que também tem uma capela em casa, e foi engraçado que compraram os azulejos de uma outra capela que estava a ser desusada, e à conta dos azulejos foi as dimensões dos azulejos que fez com que o arquiteto desenhasse a capela para que a capela parecesse que os azulejos eram para aquela capela, ou seja, compraram os azulejos, então olha, temos aqui estas paredes, agora faça o favor de construir uma capela onde estas paredes encaixem na perfeição. Exatamente, o sentido contrário do que normalmente acontece. Exatamente. Faz a construção e depois reveste. Não, nós comprámos os azulejos, agora faça o favor de fazer uma capela onde estes azulejos caibam exatamente no sítio certo, fundo, que é muito engraçado. Mas pronto, então temos aqui património que nunca mais acaba, não é? No sentido devocional e histórico, sim, também da nossa paróquia. É nosso interesse continuar a estudá-lo e a cuidá-lo e a apresentá-lo, a preservá-lo, mas deve ser vivido por todos, deve ser vivido dessa forma. A beleza atrai, a beleza é um dos atributos de Deus. E por isso a beleza é aquilo que se calhar melhor diz, não é? A verdade de Deus. É a beleza, a bondade, não é? E a verdade. Mas, e todos funcionam, têm que funcionar os três juntos, não é? Mas a beleza pode abrir uma porta, abrir a porta do coração, não é? Da emoção, da contemplação, da adoração. Por isso aproveitem estes dados, não é? Para quando visitarem qualquer que seja a igreja. Nós falámos hoje sobretudo aqui das igrejas de Cascais, mas qualquer que seja a igreja, aproveitem também para ver o que está às vezes um bocadinho velado, um bocadinho escondido, e tentem imaginar a história, não é? de quem o projetou, de quem o desenhou, de quem o sonhou, e qual é que é o alcance de cada uma daquelas pinceladas ou de cada uma daquelas marteladas, e vão ver que com certeza nos pode aproximar um bocadinho mais de Deus. Alguma última coisa? Não, senhor... é mais uma vez desafiar a virem conhecer o património de Cascais e a participarem, quer na procissão, quer noutras ocasiões que assim entendam, porque vale a pena viver, quer do ponto de vista religioso, e não ficarmos, que é importante, pela missa dominical, mas participarmos para além da missa, ou da missa diária, que cada um vai conseguindo organizar a sua vida, é participarem também nestas tradições e conhecerem este património que é tão importante e tão rico, e passarem às próximas gerações, levarem os filhos, levarem os netos, levarem os amigos que não conheçam, que venham visitá-los a Cascais, por exemplo, que venham a Cascais e que os levem a visitar este património. É uma questão de organizar, se não estiver aberto, é uma questão de perguntarem se é possível ir visitar ou não. Vamos tentar organizar visitas pré-estabelecidas e com dias e horários, mas se por algum motivo tiverem alguém que venha e que realmente gostasse muito de visitar, é uma questão de falarem com o Padre Nuno, e depois organizamos uma visita a esses espaços, à Igreja dos Navegantes, à Igreja da Misericórdia, à Igreja da Assunção não é preciso, porque está aberta, às outras capelas é preciso marcar, naturalmente, ou então irem aos horários e aos dias da missa que estão abertas e assistirem à missa e também verem o património. Muito obrigado, Sr. Guilherme. Foi um prazer. Quem quiser pôr mais perguntas, nomeadamente assim, perguntas sobre algumas coisas de que vocês veem na igreja e que não percebem ou que gostavam de perceber melhor, não é? Usem o nosso podcast @paroquiadecascais.org, ou vêm-nos aí na rua, ou na sacristia, ou nos corredores da igreja, e façam-nos essa pergunta. Pode ser que a gente depois tenha mais episódios um bocadinho falando sobre algumas coisas mais concretamente deste património da nossa paróquia. Muito obrigado mais uma vez. Foi um gosto. Guilherme, estamos juntos. Estamos juntos. Então vá, vamos lá ver se eu me lembro como é que se carrega aqui no botão. Acho que é assim, o Padre Mendes é que normalmente faz isto. Bora lá. Então,
Falamos muito, eu falo muito, conheço. Acho que ficou giro, foi uma forma de tentar puxar, apelar a que as pessoas ir à missa, sem dúvida nenhuma, que é importantíssimo, é o mais importante, mas que conheçam este património que nós temos.